Olá, meus amigos, muito bem-vindos de volta ao canal Prof. Fábio Souza. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito polêmico: a previdência dos policiais militares e dos bombeiros. Na realidade, o assunto já começa polêmico pelo nome. Uma das discussões que houve durante a reforma da Previdência foi se os policiais militares, os bombeiros e até os militares federais teriam ou não uma previdência. Prevaleceu o entendimento de que não é propriamente uma previdência, mas um sistema de proteção social. Por conta disso, eles não foram afetados diretamente pela reforma aprovada na Emenda Constitucional 103 de 2019. O pacto político, porém, foi que seria aproveitada aquela oportunidade para a aprovação de uma lei disciplinando a previdência dos militares, ou melhor, o sistema de proteção social dos militares. E mais do que isso, houve uma extensão da competência da União para legislar sobre a matéria, que passou então a ser a responsável por tratar da previdência, ou melhor, da proteção social também dos policiais militares e dos bombeiros. Veja bem, a União é responsável por normatizar, por editar lei a respeito dessa proteção social, não por pagar, não por administrar. A União só paga os benefícios dos militares federais, obviamente. Ora, dando sequência a esse processo de alteração da legislação previdenciária, a União apresentou um projeto e o Congresso Nacional aprovou, e hoje nós temos a Lei 13.954 de 2019, finalzinho de 2019. Essa lei, ela cria, então, as condições para você completar essa reestruturação da previdência dos militares, não mais como previdência, não mais nesse modelo previdenciário, mas uma migração para um modelo de proteção social. No âmbito de estados, isso gera um grande impacto, porque, na realidade, a conta dos benefícios pagos a policiais militares e bombeiros sai da Previdência e vai diretamente para o Tesouro dos Estados. Ou seja, quem paga agora a aposentadoria, a pensão de militares estaduais não é mais a autarquia previdenciária, não é mais o fundo previdenciário daquele estado, mas sim diretamente o orçamento do Estado, do Tesouro Estadual. E fica na folha do Tesouro Estadual e não mais na folha da Previdência. Para usar o exemplo do Rio de Janeiro, ao invés de ficar lá no Rio Previdência, o pagamento agora é de responsabilidade do próprio Estado do Rio de Janeiro. Em termos de contabilidade pública, de orçamento, isso é uma grande modificação. Aquela Previdência deixa de receber as contribuições dos servidores militares, bem como a contribuição do Estado correspondente ao financiamento desses benefícios. Mas, em compensação, também deixa de pagar esses benefícios que vão ser assumidos diretamente pelo Estado. Mesmo que a administração continue com a autarquia previdenciária, não tem problema, mas a conta não pode ser da Previdência. Ora, a legislação traz alterações significativas. Por exemplo, no modelo previdenciário, que é aquele dos servidores civis e que os policiais militares e bombeiros estavam submetidos até então, você tinha uma contribuição previdenciária paga por eles de 14%. Para os servidores da ativa, essa contribuição de 14% incide sobre toda a remuneração. Se o servidor já estiver aposentado ou se a gente estiver falando de um pensionista, essa contribuição incide apenas sobre o que ultrapassa o teto do INSS. Então, repetindo, servidor da ativa paga contribuição sobre tudo, 14% em geral. Essa contribuição, na verdade, pode ser até um pouquinho menor. Você tem aí ainda alguns estados cobrando 11%, mas a tendência é que haja uma uniformização em 14%. Muitos estados já estão cobrando 14% de contribuição. Mas a base de cálculo vai ser a mesma.
sobre a remuneração do servidor da ativa, e quando você está falando da contribuição paga pelo servidor aposentado, isso incide apenas sobre o que ultrapassa o teto do INSS. Isso é um dado importante, portanto, porque vai haver uma alteração nessa contribuição. Os policiais militares e os bombeiros, na maior parte dos estados, estavam incluídos nessa regra. Agora, eles têm uma regra diferente de contribuição. Eles vão pagar contribuição sobre tudo, até o aposentado paga contribuição sobre tudo, nesse novo modelo para policiais militares e bombeiros. Eles já pagam contribuição sobre tudo. Isso vai valer a partir de março, porque a lei foi aprovada em dezembro. Para cobrar contribuição majorada, você precisa ali de 90 dias, é uma determinação constitucional. Então, a partir de março já começa a valer essa nova alíquota. Paga quanto? A alíquota reduz. Então, para o servidor da ativa, na verdade, tem uma redução. Ele estava pagando 14% sobre tudo e agora, em 2020, os policiais militares e os bombeiros vão pagar só 9,5% e no ano que vem, em 2021, 10,5%. Então, existe uma redução da contribuição. Para os aposentados, porém, essa redução da alíquota vem junto com uma outra coisa que foi ruim, que foi o aumento da base de cálculo. Por quê? Porque você passa a pagar essa nova alíquota, mas sobre tudo. Passa a pagar a nova alíquota sobre tudo. Ou seja, o policial militar aposentado, o bombeiro aposentado, vai pagar em 2020 9,5% sobre tudo. Tá? Não só sobre o que ultrapassar o teto do regime geral. Então, um exemplo aqui só para a gente ter uma noção de como isso impacta. Imagine que você esteja falando de alguém com uma aposentadoria de R$ 16.101,05. Eu botei esse número porque o teto do INSS agora para 2020 é de R$ 6.101,05. A contribuição do inativo hoje é de 14% do que ultrapassa o teto do INSS, 14% no meu exemplo aqui, de 10 mil. Então, ele paga R$ 1.400. Em 2020, a partir de março, você teria ali uma contribuição de 9,5%, mas incidindo sobre tudo. Então, vai ser 9,5% incidido sobre tudo, ele vai pagar R$ 1.529. Ou seja, para o inativo, essa mudança na forma de cobrar a contribuição vai gerar um aumento de contribuição. Para o ativo vai gerar uma redução, porque está reduzindo a alíquota, mas a base de cálculo continua a mesma. Mas além da contribuição, tem outras coisas que mudaram com a previdência de policiais militares e bombeiros? Resposta, sim. No modelo anterior, você tinha uma definição dos critérios de concessão da aposentadoria por parte da legislação estadual e fixando ali aqueles parâmetros, aqueles critérios. Em geral, você tinha ali a possibilidade de se aposentar com 30 anos de contribuição. Essa era a regra geral, 30 anos de contribuição com algum período de atividade militar, né? Um bom período de atividade militar. E agora, na verdade, a nova lei estabelece que você tem que ter 35 anos de serviço, na verdade, você não está considerando contribuição por não ser previdenciário, né? Mas 35 anos de serviço, sendo 30 de atividade militar. Se você tiver 35 anos de serviço e 30 de atividade militar, você ganha uma aposentadoria integral. Tá? Você ganha uma aposentadoria integral. Se você não for colocado na inatividade antes disso, você vai ganhar uma aposentadoria proporcional. Mas para chegar na aposentadoria integral, 35 anos de serviço com 30 militar. Com um benefício calculado de uma maneira bastante favorável. Por quê? Porque você tem um benefício calculado com integralidade. O benefício corresponde ali ao soldo da última patente, que ele estava recebendo quando ele passou para a inatividade. Né? Então, aquela sistemática toda de cálculo dos benefícios dos servidores civis e dos segurados do INSS não se aplica essa sistemática aos policiais militares e aos bombeiros, que vão se aposentar aqui adotando essas novas regras com integralidade. E eu vejo, Fábio, mas então não muda em relação ao passado? Na verdade, você mantém
você está tendo um benefício, você está calculando o benefício de acordo com a última remuneração, melhor até do que estava na emenda 41 lá de 2003, porque era pela média, né? E até a pensão por morte, ela não tem o redutor que existia. Então, na verdade, essa alteração da legislação previdenciária ou de proteção social para os policiais militares e para os bombeiros está melhorando os benefícios, tá? Não está reduzindo o valor dos benefícios, está melhorando. Está estabelecendo essa alteração nas contribuições, mas está cobrando um pouco mais de tempo de contribuição para a concessão, mas está melhorando significativamente o cálculo dos benefícios, que passam a corresponder ao valor da última remuneração que ele recebia na ativa. Inclusive na pensão por morte, que é concedida sem qualquer redutor. A pensão por morte para os servidores civis e para os segurados no INSS tem um redutor significativo mesmo. Agora, para os militares estaduais e os federais também, não haverá esse redutor. Os estados, eles têm uma escolha que pode ser feita até agora, né? Nós estamos nos últimos dias para os estados fazerem essa escolha, de adiarem o início da vigência dessas regras em um ano. Então, nós podemos ter o adiamento da vigência das novas regras em um ano, só começariam a valer em 2021, e vamos trabalhar aqui com alguns estados que vão adiar, outros que estão escolhendo não já começar a valer com essas regras a partir de agora. É claro que teremos ainda muita polêmica, muitas discussões, mas espero que você tenha tido uma breve noção de como fica, então, a proteção social dos policiais militares e dos bombeiros agora, a partir de 2019, ou do final de 2019 e especialmente início de 2020. Gostou? Curte o canal, assina, acompanhe as novidades, que vai vir muita coisa legal ainda pela frente. Temos muitos assuntos previdenciários para tratar. Um abraço, até a próxima.